Isso é como se a gente fosse tratado como cidadão de segunda categoria. E quando você é tratado, você tem uma menos-valia a partir de onde você nasce. Isso é racismo. É isso que eu chamo de racismo ambiental. Permanece no imaginário brasileiro a ideia de que o índio é aquele ser exótico que anda nu e com o corpo pintado, usa cocar e vive da natureza. Passados mais de 500 anos de uma colonização pautada pela escravidão indígena, perseguição às crenças e culturas, aniquilamento das línguas e miscigenação forçada, essa imagem já não corresponde aos modos de vida de povos indígenas brasileiros. Por isso, não existe índio falso e índio verdadeiro. Todos os povos devem ser reconhecidos e respeitados. Os índios são cidadãos atuais como todo brasileiro. Eles participam do mundo tecnológico e da economia global. Viajam, estudam, aprendem e ensinam, produzem e consomem. O índio não é atrasado. Sua cultura é viva e seu lugar não é no passado. O índio vive no tempo presente, absorvendo e provocando mudanças. Nós somos mais de 250 povos, mais de 180 línguas ainda faladas, e o Brasil tem que se reconhecer como um país pluriétnico, um país colorido, um país também pintado de urucum e de genipapo. E assim nós devemos viver respeitando uns aos outros, respeitando a Mãe Terra, respeitando a natureza, porque é essa herança que nós queremos deixar para as nossas gerações futuras. Uma herança em que o nosso país, o nosso território, a Mãe Natureza vai ser sempre respeitada e vai nos dar condições para a gente continuar. Esse não é um filme de ficção, é um vídeo que explica um dos motivos da disputa pela Amazônia brasileira. E o foco aqui são os povos indígenas, que há décadas buscam o reconhecimento de seus territórios tradicionais. São mais de 800 mil índios de 246 etnias que falam centenas de línguas. Estes povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria fica na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Nesse pedação do Brasil rico em recursos naturais, essas áreas são constantemente ameaçadas e invadidas. Mas vamos com calma. Para entender o tamanho da encrenca, primeiro precisamos falar sobre 2 pontos: violência e desmatamento. No mapa, vamos pintar de vermelho uma representação de tudo que já foi desmatado da Amazônia Legal. Até 2014, 15% da área já tinha sido derrubada. Mas pouco disso acontece em terras indígenas. Fora delas, a taxa de desmatamento é 11 vezes maior. O resultado são essas ilhas de cobertura vegetal. De tudo que sobrou da floresta, 1/4 está em terra indígena. Essas áreas são uma barreira para a exploração dos recursos naturais pelo setor privado, o que gera conflitos. Desde 2010, os conflitos por território mataram mais de 350 indígenas. E muitos seguem ameaçados. Nos últimos 7 anos, por exemplo, 133 índios foram acolhidos pelo Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Mas vamos retomar. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88.
E com a Constituição, foi reforçado que o principal órgão do governo responsável por lidar com a questão indígena seria a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Na prática, isso significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI tem limitações políticas e orçamentárias, o que acaba prejudicando a demarcação e a defesa dos territórios. E é nesse contexto que surge uma série de pressões. Uma das principais ameaças é a exploração de madeira. Um outro fator é o garimpo ilegal. Mas tem também a mineração de grande porte, que pode ser regulamentada no Congresso Nacional. E além de tudo isso, os índios também sofrem com a construção de grandes obras, como a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Se de um lado o índio faz da floresta um lugar sustentável, as pressões em seu modo de vida levam ao desmatamento, contaminam o solo, os rios, expulsam a fauna e poluem o ar. Com todas essas ameaças, a demarcação da terra indígena é um passo fundamental para a resolução dos conflitos. E há um processo bem claro para que isso seja feito. Em primeiro lugar, a FUNAI nomeia um antropólogo para fazer os estudos de identificação. Com a aprovação da FUNAI, o estudo é aberto para contestações de terceiros. A FUNAI então encaminha o processo ao Ministério da Justiça, que, em caso de reconhecimento, deve declarar os limites da terra indígena. Em seguida é feita a demarcação física. E, finalmente, a terra indígena é homologada pela Presidência da República. A Constituição afirma que uma das principais garantias da autonomia dos indígenas é o território. Mas ao longo dos últimos 28 anos, as demarcações realizadas seguiram tempo próprio da política, e não da previsão constitucional, que estipulou 5 anos para a oficialização de todas essas terras. Atualmente, 72 terras aguardam a canetada final da presidência, e outras 116 seguem em estudos de identificação. Katafa baniwa nai. Katafa ye magapehe paitenako. Amazônia liko. Wani kawa mana nitsa. We makayaka. Karunko akawan here. Daritsa wanako kawa paramarita. Waiha kawakapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Nyawahiuka, Brasil. Nyausaka pakwe paka. Kametsa watipikaka vintakete iyo. Metsaka dupia upi 1500 anos. Piakazu. Neta panza puaza que na kaya pikada que pineika. Nya wataite wa maka que we maka ima wa neviki kakani.